Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o Trapaceiro. Capítulo 231. Bom, o ataque furtivo de Mangetsu falhou, e o impacto esmagador de Iramekarei abriu uma enorme cratera no chão. Enquanto isso, Kazuyama já havia reaparecido do outro lado, com os olhos fixos na arma nas mãos de Mangetsu. Algo não está certo. Esta espada, Iramekarei? Como está nas mãos dele? Que diabos está acontecendo? Só então ele percebeu seu erro. Ele presumira que Mangetsu fazia parte da primeira geração dos 7 espadachins ninja, mas não era o caso. Ao que tudo indica, Mangetsu deveria pertencer à segunda geração. No entanto, na conversa anterior, ele não negou ser um membro atual. Algo aqui não correspondia às suas memórias. Você parece saber bastante sobre as espadas de Kirigakuri. Você até reconhece a Iramekarei. Haha, que pena. Seu portador anterior era fraco demais para liberar todo o seu potencial. Mas em minhas mãos, ele finalmente pode ser usado corretamente. Mangetsu admirou a arma em sua mão, com um olhar de obsessão atravessando seu rosto. Isso confirmou tudo. Kazuyama não estava interessado em pensar demais. A única coisa que importava era que Mangetsu tinha uma espada e era um inimigo. Olha você, agarrado a esse cutelo enorme como se isso o tornasse especial. Típico de Kirigakuri. Sempre cheio de aberrações. Deixando essa provocação de lado, Kazuyama se afastou de Mangetsu e mudou seu foco para o outro Anbu de Kirigakuri. Eram muitos. Ele precisava começar a diminuir o número deles. Cuidado com o ataque dele. Técnica do clone de água. A inquietação de JZ aumentou quando Kazuyama desapareceu novamente. Ele imediatamente convocou 5 clones de água e os lançou em direção aos Anbu, que já lutavam contra os clones de cristal de Kazuyama. Mas não importava o quão rápido eles se movessem, eles não conseguiam fugir do deus voador do trovão. Antes que JZ pudesse dar outro passo, Kazuyama já havia reaparecido no meio das fileiras inimigas. Técnica de múltiplos clones de sombra. Quando se tratava de combate entre clones com o chakra de Shei o apoiando, Kazuyama não temia ninguém. Uma série de nuvens brancas irromperam pelo campo de batalha, sem Kazuyama se materializaram, cada um se movendo em perfeita sincronia. Então, todos levantaram as mãos como um só. Mãos de serpente das sombras ocultas. 1000 serpentes irromperam, subjugando os 13 Anbu em um instante. Ah, cobras! Eles estão todos em cima de mim. Que nojo! Nem mesmo os veteranos da Anbu estavam preparados para isso. Afogar-se repentinamente em uma massa retorcida de cobras venenosas deixou vários deles em pânico. E não eram cobras comuns. Todas eram altamente venenosas. No momento em que suas presas penetravam, as toxinas se espalhavam. Em uma rápida emboscada, os 13 Anbu foram eliminados. Shei, me dê um pouco mais de chakra. Esses clones das sombras estão me drenando rápido demais. Cuidado! Se você continuar empurrando, a capa da besta com cauda pode começar a se formar. Kazuyama estava frustrado com suas reservas de chakra, enquanto Shei estava preocupado que ele pudesse revelar seu disfarce. Os dois se olharam, nenhum recuando. No fim, Kazuyama cedeu. Ele teve que olhar para Shei, e seu pescoço estava ficando cansado. Tudo bem, vou me segurar. Com os problemas resolvidos, Kazuyama voltou sua atenção para Mangetsu e JZ. A presença avassaladora de 100 clones fez com que ambos os espadachins inconscientemente apertassem ainda mais suas armas. Esse pirralho estava apenas se fazendo de fraco, sua verdadeira força é insana. Isso é, um pouco demais. JZ olhou para seus 5 clones de água, depois para os 100 clones de Kazuyama e de repente, sentiu-se muito velho. Enquanto isso, um brilho intenso surgiu nos olhos de Mangetsu. O chakra ao redor de Iramekarei se inflamou, e uma luz azul brilhante rompeu da lâmina. Mangetsu, você está realmente se esforçando ao máximo? Pare de brincar. Até você sabe que se liberar a potência máxima, há uma grande chance de perder o controle. Vamos recuar. Esta missão é um fracasso. JZ agarrou o braço de Mangetsu, seu rosto não demonstrando nenhum sinal de decepção, apesar do contratempo. Você acha que pode simplesmente ir embora? Você ao menos pediu minha permissão? Deixe o Kubikerishi para trás. Mais de 100 Kazuyama se moveram ao mesmo tempo, liberando uma tempestade de serpentes que se lançou contra os dois espadachins. A visão de tantas mandíbulas de cobra abertas lhes causou arrepios. Só um bando de cobras. Lâminas gêmeas, Iramekarei, poder máximo. Mangetsu havia tomado sua decisão. Como portador da Iramekarei, ele se recusava a acreditar que não conseguia controlá-la completamente. O chakra se reuniu ao redor da lâmina, seu brilho azul se intensificou antes de explodir em um enorme arco de energia que avançou. Merda, esse desgraçado realmente sabe usar todo o seu poder. Estou indo embora daqui. Os olhos de JZ se arregalaram quando o devastador golpe de chakra atingiu o campo de batalha. Iramekarei tinha a habilidade de mudar de forma com base no chakra do usuário e podia ficar mais forte durante a batalha. Agora, sob o controle de Mangetsu, ele atingiu sua potência máxima e sua lâmina forjada em chakra era capaz de cortar centenas, até milhares, em um instante. O golpe atravessou as serpentes que se aproximavam, partindo-as ao meio. Em vez de perder o fio devido ao massacre, a lâmina apenas ficou mais afiada. Droga, sou um idiota. Eu esqueci completamente do aumento de poder passivo de Iramekarei ao matar. Estou fora. O ataque da cobra não só falhou como também alimentou o poder de Mangetsu. Kazuyama só pôde amaldiçoar a própria estupidez. E agora a lâmina de chakra estava vindo direto para ele. Sem outra escolha, ele ativou o deus voador do trovão e desapareceu. Um balanço. Todos os seus clones foram eliminados. Até mesmo uma grande parte da floresta foi cortada. Uau, Mangetsu, você é louco. Espere. Tem alguma coisa errada. JZ mal conseguiu se esquivar do ataque e estava prestes a elogiar o poder bruto de Mangetsu quando sentiu algo abaixo deles. O chão tremeu violentamente, como se algo estivesse prestes a explodir.
Ei, tarde demais. Iramekarei, e você, homenzinho da água, ambos me pertencem agora. A voz de Kazuyama soou com um tom sinistro, no momento em que o chão sob Mangetsu rachou. Liberação de cristal. Técnica da prisão de cristal de Jade. Enormes formações de cristais irromperam, prendendo Mangetsu instantaneamente em uma gaiola translúcida. Não. Droga. Mangetsu lutou com chakra percorrendo seu corpo enquanto ele instintivamente se liquefazia, uma habilidade característica da técnica de hidrificação do clã Zuki. Mas foi inútil. A liberação de cristal pode cristalizar qualquer coisa, e a prisão de cristal de Kazuyama foi projetada especificamente para contenção. Mesmo em forma líquida, Mangetsu não conseguiu escapar de seu destino. Iramekarei caiu ruidosamente no chão. Mangetsu agora não passava de uma estátua gigante de cristal. Hahaha. O clã Zuki, hein? Meu sensei vai adorar fazer experiências com você. E esta lâmina, espere. Onde diabos está minha espada? JZ. Kazuyama tinha acabado de pegar Iramekarei quando percebeu que ele havia sumido. Uma poça d'água permaneceu onde JZ estava. E o próprio JZ? Não está em lugar nenhum. Claramente, o bastardo agarrou a lâmina e saiu correndo. Capítulo 232. Droga. Como ele escapou? Ele pegou meu troféu enquanto eu não estava olhando. Kazuyama ativou a mente coletiva, mas não havia sinal do oponente em lugar nenhum. Ele não conseguia aceitar isso. Ele se esforçou tanto, capturou Mangetsu Suzuki e reivindicou seu prêmio, só para vê-lo desaparecer. Irritante. Eu sei que você ainda consegue me ouvir. É melhor manter seu chakra fluindo o tempo todo. Se você morrer, será um verdadeiro incômodo para mim. As coisas não serão fáceis para você de agora em diante. Hahaha. Kazuyama olhou para o enorme cristal à sua frente, com um brilho brincalhão nos olhos. Na história original, Suigetsu Suzuki foi capturado por Orochimaru. Agora, com Mangetsu em suas mãos, ele tinha um objeto de pesquisa ainda melhor. Orochimaru certamente apreciaria isso. A única questão era, o que ele poderia receber em troca de um presente tão grandioso? Jin, detectando que o anfitrião capturou Zuki Mangetsu, tornando-o prisioneiro e cobaia, infligindo-lhe um severo golpe psicológico, recompensa concedida, ninjutsu. Formação das 10.000 serpentes. Versão técnica de invocação, nível iniciante, ponto. Nota. Dada a versão do anfitrião a cuspir cobras da boca, a técnica foi modificada para ser ativada através da técnica de invocação. O jutsu tem um forte potencial de crescimento. 5.000 cobras no nível iniciante, 10.000 no nível intermediário e 50.000 no nível avançado. Todas as cobras invocadas são venenosas. Ah, sim? Essa foi uma grande recompensa. Kazuyama sempre gostou da formação das 10.000 cobras, mas o método de Orochimaru de usá-la era, bem, nojento. Essa foi a única razão pela qual ele nunca aprendeu isso. Mas agora, graças às modificações do sistema, a técnica manteve todo o seu poder, eliminando os aspectos repulsivos. Perfeito. Absolutamente perfeito. Certo, agora é a vez. Técnica de invocação. A essa altura, a batalha já havia se afastado de seu local original, adentrando a floresta colocando alguma distância entre eles e os três pequenos. Kazuyama precisava tirar Mangetsu dali primeiro. Afinal, capturar alguém e transformá-lo em um experimento era cruel demais. Ele não queria que seus alunos testemunhassem algo assim. Kirin, leve este cristal de volta para a caverna Rishi e faça com que as cobras notifiquem meu sensei. Isso não deve ser um problema, certo? Kirin se encolheu, seus olhos dourados cheios de relutância. Ela estava ansiosa pela batalha, pensando que lutaria quando fosse convocada. Mas olhando para as árvores, muitas delas cortadas ao meio, era óbvio que a batalha já havia terminado. Sim, entendi. Mas quando você vai entregar as amoras de cobra? Você está enrolando há muito tempo. Kazuyama sentiu. Ele não havia esquecido a promessa feita às irmãs cobras. Relaxe. Em breve estarei indo para a mansão do Dain, e quando chegar, levarei as amoras de cobra para a caverna Rishi. Só não esqueça de avisar meu sensei. Preciso entrar em contato com ele o mais rápido possível. Mangetsu não lhe era útil pessoalmente. Entregá-lo a Orochimaru em troca de algo valioso foi a decisão mais inteligente. É melhor aproveitar ao máximo. Enquanto Kirin carregava o cristal, o cansaço tomou conta de Kazuyama de repente. 2 dias de batalha ininterrupta o deixaram completamente esgotado. Ele saiu da floresta e voltou para seus alunos. Os três ainda estavam em alerta máximo, mas no momento em que viram seu sensei emergir, seus rostos se iluminaram de alívio e alegria. Kazuyama-sensei, você voltou. E então? O que aconteceu com os ninjas de Kirigakuri? Como de costume, Obito foi o primeiro a perguntar. Enquanto isso, Rin correu e começou a tratar Kazuyama. Seus ferimentos já estavam curados, afinal, usar o chakra da besta com cauda tinha um efeito restaurador decente. O inimigo foi eliminado. Kakashi, Obito, Rin, vocês todos demonstraram claro crescimento nesta missão. Estou muito satisfeito. Kazuyama olhou para os três com alívio. Kakashi já era mais maduro do que a sua idade, dificilmente precisava de orientação. A verdadeira melhora foi em Obito e Rin. O progresso deles era óbvio, embora ele não pudesse levar o crédito por isso, tudo graças ao treinamento de Pakura. Mesmo assim, eles eram seus alunos. Kazuyama-sensei, o que é essa sua Kekkei Genkai? Parecia incrível. Obito, ignorando completamente as palavras de seu professor, estava muito mais curioso sobre a Kekkei Genkai que ele havia demonstrado. Sua pergunta fez os olhos de Kakashi e Rin brilharem, eles estavam igualmente curiosos. Tique, esse é meu trunfo. Você sabe o que é um trunfo? Se eu te contasse, ainda seria um trunfo. Kazuyama sorriu diante das expressões de decepção deles, mas decidiu responder mesmo assim. Criei uma Kekkei Genkai completamente nova fundindo chakra. Chamo isso de liberação de cristal. É só meu.
Estou lhe contando isso, mas você precisa manter segredo. Este é meu último trunfo como seu sensei. Se alguém derramar, cuidado com isso. Enquanto ele formava o familiar selo do tigre, Kakashi e Obito estremeceram, balançando a cabeça freneticamente. O trauma de 1000 anos de morte foi muito profundo. Rin também prometeu ficar em silêncio. Kazuyama, você está falando besteira. Qual é o seu trunfo? Ainda não consigo descobrir quantas cartas de trunfo você realmente tem. Tik, você é simplesmente sorrateiro. Shei não pôde deixar de zombar dele. Kazuyama, é claro, o ignorou. Qual era o problema em ter muitos trunfos? Quanto mais, melhor, significava apenas mais segurança. Sensei, é realmente possível criar uma Kekkei Genkai? Eu pensei que tinha que ser herdado. Mas ela ainda fez sua pergunta. Criar um é extremamente difícil, mas não impossível. É preciso talento. Quanto ao seu professor, eu passei anos desenvolvendo isso. Hahaha. Quando se trata de falta de vergonha, ninguém se compara a Kazuyama. O sistema havia dado a ele, mas ele assumiu todo o crédito sem hesitar. Certo, vamos andando. Precisamos retornar à mansão do Dain o mais rápido possível. O Dain está esperando. Quanto mais cedo completarmos a missão, mais cedo poderemos voltar para casa. Eles já estavam fora há dias. Se o Dain ficasse impaciente, sua missão poderia estar em risco. Com isso, o grupo partiu para o castelo do Dain. Um dia depois, na mansão do Dain. Dain, eliminamos os ninjas de Kirigakuri que se infiltraram na área. Um conseguiu escapar, mas, no geral, a ameaça à sua mansão foi neutralizada. E aqui um dos 7 espadachins ninja da névoa, a lâmina de Raiga Kurozuki, as lâminas relâmpago, Kiba, meu troféu. Kazuyama ficou diante do Dain, segurando as espadas gêmeas enquanto relatava seu progresso. O rosto do Dain mostrou um toque de surpresa. Capítulo 233. O olhar do Dain estava fixo nas 2 espadas de formato único. Ele ficou secretamente surpreso. Eu não esperava que esse garoto superasse minhas expectativas. Inicialmente pensei que ele fosse apenas um Chunin, mas nunca imaginei que ele pudesse derrotar membros dos 7 espadachins ninja da névoa. Parece que terei que reavaliar a força dele. Mas isso pode funcionar a meu favor. Se alguém com esse nível de poder me servisse. Ei, ele. Kazuyama Jack viu a expressão contemplativa do Dain e imediatamente soube que o homem estava planejando algo desagradável. Não que ele se importasse. Se lhe entregassem dinheiro, por que recusar? Nada mal. Eu não esperava que você fosse do tipo proativo, que não quer ficar na defensiva e prefere atacar primeiro. Muito bom. No entanto, até o prazo final da missão chegar, sua equipe permanecerá no castelo do Dain. Sem objeções, presumo? Kazuyama já havia previsto que o Dain não o deixaria sair tão facilmente, então ele não teve escolha a não ser concordar. Depois de retornar para seu alojamento com as 3 crianças, ele não era de ficar sentado de braços cruzados. Kakashi, Obito, Rin, descansem. Estou indo pagar as irmãs serpentes da caverna Rishi. Na verdade, não se preocupe. Obito, você vem comigo, você pode ajudar a carregar as coisas. Originalmente ele não planejava levar Obito, mas o garoto estava se divertindo demais brincando com as lâminas relâmpago, Kiba, canalizando eletricidade entre as mãos. Se não fosse controlado, o pirralho poderia explodir a casa. Como esperado, no momento em que Obito ouviu as palavras de Kazuyama, seu rosto caiu. Sensei, posso ir? Estou exausto. Corremos o caminho todo de volta. Sério, você tem uma cobra gigante. Por que não voltamos nela? Cara, montar naquela cobra foi incrível. No segundo seguinte, Kazuyama deixou sua decisão clara por meio de uma ação. Ele arrancou as lâminas relâmpago, Kiba das mãos de Obito e as jogou para Kakashi antes de agarrar Obito pelo colarinho e arrastá-lo para fora. Ah, minhas espadas. Kakashi, cuide bem deles. Não mexa com eles. Quando eu voltar, essas espadas ainda serão minhas. Kazuyama sentiu uma dor de cabeça chegando e prontamente desferiu um soco na cabeça de Obito. Baki, seu idiota. Desde quando elas são suas? Agora, venha comigo. Obito agarrou a cabeça latejante, seu rosto cheio de desespero enquanto era arrastado para longe. Kakashi riu baixinho, agarrando as 2 espadas enquanto raios dançavam entre elas. No momento seguinte, porém, a voz de Kazuyama soou com um claro aviso. Kakashi, é melhor tomar cuidado. Se eu voltar e encontrar a casa destruída, farei com que Kiin te engula inteiro. Assustado, Kakashi rapidamente dispersou o raio entre as lâminas. O castelo do Dain tinha tudo, e uma farmácia não era exceção. No momento em que Kazuyama entrou, ele comprou todo o estoque de amoras de cobra da loja. Obito olhou para as pequenas frutas com curiosidade. Kazuyama-sensei, essas frutas são saborosas? Vendo a expressão curiosa de Obito, Kazuyama sorriu maliciosamente. Obito, a única maneira de realmente saber o sabor de algo é experimentando você mesmo. Se eu disser que é delicioso, mas você não experimentar, como vai saber se é bom ou não? Há um velho ditado da minha cidade natal. Se você quer saber o gosto de uma ameixa, você mesmo tem que prová-la. Vamos, Obito, coma. Dê grandes mordidas. Se uma não for suficiente, coma 2. Sem hesitar, Kazuyama pegou um punhado de amoras de cobra e as colocou nas mãos de Obito, sorrindo enquanto esperava que ele experimentasse a chamada iguaria. Apesar de ter amoras no nome, as amoras de cobra não se pareciam em nada com amoras. Seu sabor era azedo e adstringente, e o sabor geral estava longe de ser agradável. Além disso, continham traços de toxinas, não o suficiente para causar danos graves em pequenas doses, mas ainda assim, bem, não exatamente o ideal. Obito olhou para seu sensei com desconfiança, hesitante em dar uma mordida. O farmacêutico ao lado deles estava prestes a falar quando Kazuyama lhe lançou um olhar penetrante, silenciando-o instantaneamente. Tudo que o pobre lojista pôde fazer foi lançar um olhar para Obito que dizia claramente: você está por sua conta, garoto. Sensei, por que sinto que você está tentando mexer comigo? Pirralho, por que eu faria isso? Você sabe o quanto a Kirin ama isso?
Toda vez que trago cestas cheias, ainda não é o suficiente para eles. Kazuyama falou com uma cara séria, listando a suposta popularidade das amoras de cobra. Mas em sua mente ele acrescentou: garoto, você ainda é muito jovem. Você realmente acha que as papilas gustativas de uma cobra são iguais às de um humano? Cobras são venenosas, e você? Obito refletiu por um instante. Quando as 3 cobras gigantes se aproximaram, seus olhos brilharam ao ouvir a menção das amoras de cobra, parecendo absolutamente ansiosos para comê-las. Talvez elas sejam mesmo gostosas? Com esse pensamento, ele pegou uma fruta cobra de Kazuyama e cuidadosamente a colocou na boca. Antes que ele pudesse mastigar, Kazuyama fez seu movimento, enfiou o punhado inteiro de amoras de cobra direto na boca de Obito. Obito, você consegue. Estou torcendo por você. Mastiga isso. Ha. Até Obito, por mais ingênuo que fosse, percebeu que havia caído na armadilha do seu sensei mais uma vez. Mas com a boca já cheia de frutas, não havia saída. Reunindo toda a sua coragem, ele mordeu. No segundo seguinte, seus olhos reviraram. Que diabos de gosto é esse? Era extremamente adstringente e amargo, não completamente intragável, mas mastigar uma quantidade tão grande de uma vez era absolutamente insuportável. Espera, algo parecia estranho. Havia uma sensação estranha que ele não conseguia descrever direito. E aí? Como está Obito? Está uma delícia, né? Kazuyama, ainda entretido com o show, não percebeu a mudança na expressão de Obito. Mas quando Obito engoliu tudo de uma vez, ele congelou. Espera, o quê? Obito, é sério que você engoliu tudo isso? Você deveria mastigar um pouquinho e cuspir. Droga, cadê meu antídoto? Espere. Está na minha bolsa. Vou pegar o remédio para você quando voltarmos. Ele só queria pregar uma peça em Obito, mas quem poderia imaginar que o garoto iria com tudo e engoliria tudo? Kazuyama-sensei, estou bem. São só algumas frutinhas. Mas falando sério, você é implacável, enganando seu próprio aluno desse jeito. Espere só até a gente voltar. Vou direto falar com a Pakura-sensei para te dedurar. Obito rapidamente pegou o copo de água que o farmacêutico lhe entregou e enxagou bem a boca. Então, ele lançou um olhar impassível ao professor. Ha. Você não ficou curioso? Eu só te ajudei a saciar essa curiosidade. Certo, chefe, aqui está o dinheiro. Pegue. Essas 9 cestas de amoras de cobra são minhas agora. Kazuyama se virou para Obito com outro sorriso. Obito, a culpa é toda sua. Eu carrego 2 cestas, o resto é seu. Eu acredito em você. Capítulo 234. Kazuyama caminhou na frente, carregando 2 cestas de amoras de cobra, sorrindo enquanto ouvia o aviso do sistema. Jin. Foi detectado que o anfitrião alimentou seu discípulo, Obito Uchiha, à força com bagas de cobra e o obrigou a trabalhar duro. Esse comportamento é altamente impróprio. Recompensa, mais 5 genjutsu. Esse aumento de atributo deixou Kazuyama bastante satisfeito. Ele olhou para Obito, que se esforçava para arrastar 7 cestas de amoras de cobra atrás de si. Esse garoto precisa de mais treinamento. São só 7 cestas e ele já está ofegante? Sua resistência é muito baixa. Terei que aumentar o treinamento dele no futuro. Quando retornaram aos seus alojamentos, Kazuyama colocou todas as 9 cestas de amoras de cobra no meio do quarto, mordeu o dedo e espalhou o sangue no braço. Kakashi-rin, Obito, estou indo para a caverna Rishi. Fique aqui e descanse. Não saia, a menos que seja absolutamente necessário. Se alguém vier me procurar, diga que estou dormindo e não vou acordar por 1 ou 2 dias. Já que haviam retornado à mansão do Dain, o lado dele certamente continuaria a se movimentar. Não seria surpresa se alguém viesse hoje à noite para discutir o recrutamento dele para as forças do Dain. Mas Kazuyama tinha outros assuntos para tratar, ele não ia deixar um Dain atrasá-lo. Ao ouvir suas palavras, os 3 assentiram em compreensão. Mesmo assim, não conseguiram conter a curiosidade. Que tipo de lugar era essa caverna Rishi que Kazuyama mencionou? O quê? Curioso? Eu te levo lá um dia. Prometo que vai ser uma experiência reveladora. Certo, descanse um pouco. Estou indo. Com uma nuvem de fumaça branca, Kazuyama e as amoras de cobra desapareceram. Caverna Rishi. No momento em que Kazuyama pousou, ele foi imediatamente cercado por várias cobras grandes. Kirin, Seirin, Korin e uma serpente desconhecida. A nova cobra era verde escura, adornada com padrões intrincados. Seu corpo era um pouco menor, ainda menor que o de Seirin. Kazuyama, você chegou. Nossa, tantas amoras de cobra. Estou esperando por isso há tanto tempo. Kirin, o mais próximo de Kazuyama, praticamente se iluminou ao ver as frutas. Seirin e Korin pareciam igualmente ansiosos, mas a última cobra permaneceu calma e composta. Kirin, Seirin, Korin, aqui estão as amoras de cobra que prometi a vocês. Mas vocês só ganham 6 cestas, as outras 3 pertencem às princesas cobra. E você não vai me apresentar esse aqui? O olhar de Kazuyama permaneceu na última cobra, com um brilho estranho nos olhos. Antes que Kirin ou os outros pudessem responder, ele murmurou para si mesmo. Construção menor. Escamas abdominais curvadas acentuadamente em direção às costas, cristas angulares, bordas entalhadas. Até mesmo as escamas subcaudais têm cristas e entalhes. Eu nunca imaginei que a caverna Rishi tivesse uma cobra voadora. Piton dourada, víbora de bambu, cascavel, cobra-flor dourada. Então, as 4 irmãs governam cada uma o seu próprio domínio? Fascinante. Suas palavras deixaram todas as 4 cobras momentaneamente atordoadas. Porque ele estava certo. A última cobra era de fato uma cobra-flor dourada, também conhecida como cobra voadora. Palmas, palmas, palmas. Nada mal, garoto. Seu conhecimento sobre cobras é impressionante. Você é realmente digno de herdar o legado da caverna Rishi. 3 figuras desceram das profundezas da caverna Rishi, as 3 princesas serpentes.
Quem falava era Tagoriime. Assim que chegaram, as 4 grandes cobras imediatamente abaixaram a cabeça em sinal de respeito. Embora fossem poderosas por si só, ainda não eram páreo para as princesas serpentes. Afinal, esses 3 eram discípulos diretos do sábio da cobra branca. Kazuyama, eu nunca imaginaria que você fosse um Jinchuriki. Aquela única frase o deixou completamente atordoado. Ele se virou para Tajitsuimi, com o olhar cheio de descrença. Você realmente vazou isso? Tajitsuimi suspirou impotente. Não fui eu. Você deixou o chakra da sua besta com cauda escapar, e o sábio da cobra branca percebeu. Agora você terá que vir conosco para conhecê-la. Ela quer ver você. Kazuyama sentiu uma dor de cabeça chegando. Ele tinha sido tão cuidadoso, mas mesmo assim foi descoberto. Droga, as habilidades sensoriais do sábio da cobra branca são ridiculamente aguçadas. Tudo bem, vou encontrá-la. Mas primeiro, eu estava certo sobre o que disse antes. Aliás, qual é o nome dessa cobra? A cobra voadora deslizou para frente, seus olhos dourados brilhando com aprovação. Meu nome é Yulin. Você tinha razão. Sou uma cobra flor dourada, também conhecida como cobra voadora. Minha habilidade me permite planar por curtas distâncias. Kazuyama, para minhas 3 irmãs falarem tão bem de você, você deve ter muita habilidade. Espero ter a chance de testemunhar sua força pessoalmente. Um Jinchuriki, hein? Hehehe. Tenho grandes expectativas para você. Kazuyama riu e assentiu. Uma cobra voadora? Voar era uma habilidade incrivelmente rara neste mundo. E considerando seu tamanho enorme, o fato de ela ainda poder voar era realmente assustador. Kirin, essas 3 cestas de amoras de cobra são nossas. Se você ousar comê-las, eu te dou uma surra. Vamos, Kazuyama. Tajitsuimi lançou um olhar de advertência para Kirin, que já havia começado a mastigar. Sua voz carregava uma clara ameaça. Kirin estremeceu no meio da mordida, assentindo apressadamente para mostrar que não tocaria neles novamente. De volta às profundezas da caverna Rishi, eles chegaram ao templo familiar. A mesma vasta câmara. A mesma serpente branca colossal. Hehehe, pirralho, você está aqui. Bem, o sábio da cobra branca me convocou, então é claro que eu vim. Afinal, sou um discípulo da caverna Rishi. O sábio cobra branca soltou uma risada profunda e divertida. Sempre me orgulhei de saber tudo o que acontece neste mundo. Nem aquele sapo velho é igual a mim nesse quesito. E no entanto, não consegui enxergar através de você no começo. Um Jinchuriki dos 7 caudas, hein? Nada mal. Kazuyama sorriu cheio de confiança. Bem, eu me especializo na arte da ocultação. Ser o único capaz de me esconder da percepção do sábio da cobra branca. Eu diria que é uma grande conquista. Sim, eu sou o Jinchuriki dos 7 caudas. Nesse ponto, não havia mais sentido em fingir. Ele poderia muito bem confessar. Impressionante. A caverna Rishi sempre atraiu aqueles que buscam poder. Quando te conheci, tive minhas dúvidas, mas agora, parece que você se encaixa perfeitamente no padrão. Possuir uma besta com cauda é ser um símbolo de força. E a julgar pelo seu chakra, você e os 7 caudas parecem estar em bons termos. Se houvesse hostilidade entre vocês, a técnica da serpente enrolada não teria funcionado. Parece que te julguei mal uma vez. Um Jinchuriki perfeito. Hehehe. Kazuyama, você realmente é especial. Capítulo 235. Agora que a verdade foi revelada, Kazuyama relaxou e riu. Sábio da cobra branca, sou alguém que anseia por segurança. Quanto mais trunfos eu tiver, melhor. Até o momento, poucas pessoas na caverna Rishi sabem da minha condição de Jinchuriki, então preciso que todos vocês mantenham isso em segredo. Não tenho interesse em me tornar um inimigo público. Ele entendeu quão problemática sua identidade como Jinchuriki poderia ser. Para se esconder ainda mais, ele retornou a Takigakuri e reforçou o clone de Shei, estendendo o que originalmente era uma duração de 6 meses para uma de longo prazo. Isso lhe permitiu se mover livremente e permanecer fora do radar. Hehehe, você com certeza é desonesto, disse a sábia cobra branca com diversão na voz. Você roubou os Jinchuriki de Kumo e tomou a Ilha da Tartaruga, e ainda assim me diz que não se sente seguro? Eu sei tudo sobre aquela tartaruga velha, ela vive há séculos. Nunca pensei que acabaria nas suas mãos. Você não precisa esconder nada de mim. Você sabe muito bem que nada escapa aos meus ouvidos. Ela deu uma longa tragada no cachimbo e expirou, e algo incrível aconteceu. A fumaça se fundiu em uma imagem, Ilha da Tartaruga. As pupilas de Kazuyama se contraíram bruscamente. Uma única frase passou pela sua mente, projeção de memória. Uma habilidade única da sábia da cobra branca permitia que ela registrasse e repetisse eventos, tornando experiências passadas visíveis novamente. Você realmente não perde nada, não é? Tudo bem, vou ser sincero. O Jinchuriki do Duas Caudas agora é meu discípulo. Pretendo treiná-la e transformá-la em minha espada. A sábia cobra branca sorriu e assentiu, com um brilho de apreciação nos olhos. Para ela, a abordagem de Kazuyama se alinhava perfeitamente com a filosofia da Rishi Cave. O poder deve estar sempre nas próprias mãos. A força vem do aproveitamento de todas as vantagens possíveis. Garoto, embora o poder de uma besta com cauda seja imenso, o senjutsu da caverna Rishi não é menos dominante no mundo shinobi. Os dois não entram em conflito algum. Na verdade, sua técnica de fuga transparente é uma Kekkei Jinkai que complementa perfeitamente o senjutsu da caverna Rishi. Estou ansioso pela sua ascensão. Posso não ter a capacidade daquele velho sapo de prever o futuro, mas pelo que vejo agora, posso dizer que você tem um grande plano. Aquele sapo só investiu no sábio dos 6 caminhos, e é por isso que o Monte Myoku sempre suprimiu a caverna Rishi. Espero que um dia você mude isso. A partir de hoje, as princesas serpentes supervisionarão seu treinamento de senjutsu. Em 3 anos, espero que você domine o básico. Se você atender às minhas expectativas dentro desse prazo, eu lhe concederei uma habilidade especial. Mas primeiro, você precisa dominar o senjutsu. Monte Myoku, caverna Rishi e floresta Shikotsu.
Esses 3 lugares eram reverenciados como terras sagradas. Mas por baixo da superfície, o relacionamento deles era tudo menos harmonioso. Os 3 reinos se mantinham sob controle, e sua rivalidade oculta nunca cessava. Principalmente o Monte Myoku e a Caverna Rishi. Embora não interferissem diretamente um no outro, sempre competiam em segredo. Jiraiya e Orochimaru foram escolhidos pelas forças em jogo, e agora parecia que a Caverna Rishi havia selecionado seu próximo herdeiro, Kazuyama. A sábia Cobra Branca estava confiante em sua escolha. Afinal, ela viu um potencial ilimitado naquele garoto. Tajitsuimi, estou aqui. A partir de hoje, você ficará ao lado deste garoto para supervisioná-lo e ensiná-lo senjutsu. Sim, sábio Cobra Branca. Tajitsuimi quase caiu na gargalhada com o arranjo. Enquanto isso, Tagorimi e Ishikishimaimi, que estavam por perto, arregalaram os olhos surpresos. Eles também queriam essa missão. Eles não só sairiam da caverna Rishi e explorariam o mundo exterior, mas também poderiam saborear deliciosas amoras de cobra. Não se anime muito. Se eu descobrir que esse garoto está ficando para trás, você será mandado de volta imediatamente, e Tagorimi ou Ishikishimaimi assumirão. Se não fosse pelo elo que você tem com ele através da técnica da serpente enrolada, eu teria enviado Tagorimi. Ela é muito mais serena que você. A sábia da Cobra Branca conhecia bem seus 3 discípulos. Tagorimi era firme, Tajitsuimi era imprudente e Ishikishimaimi era gentil. 3 cobras, 3 personalidades. Não vou relaxar. Vou garantir que ele treine direito. Kazuyama, diga a ela que você treinará diligentemente senjutsu, certo? Tajitsuimi, não querendo deixar escapar uma oportunidade tão boa, rapidamente pediu apoio a Kazuyama. Ele deu um leve sorriso. Como ela já o havia ajudado várias vezes antes, ele não a jogaria debaixo do ônibus agora. Não se preocupe, sábio da Cobra Branca, vou levar meu treinamento a sério. Afinal, anseio pelo poder do senjutsu. Quantos mais trunfos, melhor. Suas palavras fizeram todos os presentes rirem. Quando Kazuyama retornou à mansão do Dain, já era tarde da noite. Ei, Tajitsuimi, amoras de cobra não são exatamente difíceis de encontrar. Por que você insistiu em me fazer carregar uma cesta inteira? Kazuyama olhou impotente para a cesta de amoras de cobra à sua frente, com uma cobra vermelha descansando em cima. A mesma cobra estava se empanturrando, devorando as frutas uma por uma. Você não entendeu. Se eu não tivesse trazido isso de volta, Tagorimi e Ishikishimaimi teriam se separado. De jeito nenhum vou deixar isso acontecer. Esta cesta é minha, toda minha. Que glutão. A essa altura, as 3 crianças já dormiam profundamente. Kazuyama olhou para a lua brilhante no céu. Tudo bem, maninha, pare de comer. Já passa da meia-noite e eu também não estou dormindo. Vamos dar uma olhada na Ilha da Tartaruga. Sem dar a Tajitsuimi a chance de protestar, ele a agarrou, ignorando completamente seus instintos gastronômicos, e desapareceu usando a técnica do deus voador do trovão. Tudo que restou foi uma cesta meio vazia de amoras de cobra. A Ilha da Tartaruga continuou a navegar pelos mares do sul, mas naquela noite a ilha não estava exatamente pacífica. Por que essa árvore é tão dura? Eu me recuso a acreditar. Vou chutar. Vou socar. Yujito estava lançando uma série implacável de ataques contra uma árvore enorme, completamente absorta em seu treinamento. Ela não tinha ideia de que atrás dela, um homem e uma cobra observavam com olhos arregalados. As crianças não dormem hoje em dia? Se não me engano, são umas 3 da manhã. Além disso, juro que este lugar estava ótimo quando eu saí. Como ele virou um depósito de lixo. Kazuyama olhou para a confusão de restos de comida e lixo espalhados no chão, parecendo completamente exasperado. Tajitsuimi estava igualmente confusa, embora seus pensamentos fossem um pouco diferentes. Essa garota é louca. É claro. Qualquer um que Kazuyama pegar vai ser um lunático. Ao ouvir a voz de Kazuyama, Yujito se virou abruptamente. Diante de seus olhos, um homem e uma cobra estavam congelados, olhando para ela como estátuas. Kazuyama-sensei, você voltou? Uma cobra vermelha gigante? Ela é linda. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 236. Como alguém que admirava a força, Yujito não tinha medo de cobras. Aliás, depois de testemunhar Seirin da última vez, ela ficou ainda mais curiosa sobre elas. Afinal, as cobras eram predadoras de primeira linha, poderosas e mortais, combinando perfeitamente com sua busca por força. Bem, garoto, como você está? Eu já vi você antes, mas você não me viu. Tajitsuimi saiu de cima de Kazuyama e lentamente se enrolou. Seu corpo carmesim era inegavelmente belo, mas quanto mais bela a criatura, mais perigosa ela tendia a ser, especialmente uma cobra. Você me viu? Quando? Mas por mais bonita que você seja, você não parece tão forte quanto aquela grande cobra verde de antes. Yujito olhou fixamente para a cobra, quebrando a cabeça, mas não conseguia se lembrar de tê-la conhecido. Isso irritou Tajitsuimi. Ela estava sendo comparada a Seirin? A força e o status deles nem sequer estavam no mesmo nível. Tiki, você realmente acha que Seirin pode se comparar a mim? Com o movimento do corpo, Tajitsuimi se transformou em sua forma humana, flutuando no ar enquanto olhava para Yujito. A mudança repentina deixou Yujito completamente atordoado. Kazuyama suspirou observando os dois e decidiu interromper. Tudo bem, chega. Vem me ajudar a limpar primeiro. Yujito, você realmente se superou. Eu só fiquei fora por alguns dias e você já transformou este lugar numa zona de desastre? Yujito mostrou a língua e rapidamente foi ajudar a limpar. Quando tudo voltou ao normal, Kazuyama sentou-se de pernas cruzadas. Yujito, seu treinamento não pode parar. Aqui, pegue isso. Ele casualmente jogou 3 livros para ela. Elas continham conhecimento shinobi fundamental. Mesmo tendo acolhido Yujito sob sua tutela, ele ainda tinha a responsabilidade de ensiná-la. As capas dizem Gentai e Nino representando os princípios básicos do Genjutsu, Taijutsu e Ninjutsu.
O rosto de Yujito se iluminou quando ela os aceitou. Vou estudar bastante. Tajitsuimi, você vai ficar aqui com ela por um tempo. Ela está sozinha, e você pode lhe fazer companhia e garantir que ela treine direito. Tajitsuimi ficou perplexo. Espera, que tipo de desenvolvimento é esse? Não fui enviada aqui para supervisionar Kazuyama? Como fui rebaixada de repente para babá? Ela estava prestes a protestar, mas Kazuyama levantou a mão para detê-la. Eu sei o que você quer dizer, mas já que está aqui, vai ter que me ouvir. Não estou em condições de começar o treinamento de Senjutsu agora. Assim que esta missão terminar e eu retornar a Konoha, começarei. Mas por enquanto preciso que você cuide do Yujito. Yujito já estava absorta em seu livro, enquanto Tajitsuimi ficou em silêncio. Depois de uma longa pausa, ela finalmente falou. 2 cestas de amoras de cobra por semana ou vou embora. Combinado. Vou trazê-los regularmente. Kazuyama deu um sorriso irônico. Ele nunca duvidou que ela concordaria, afinal, para uma amante da gastronomia, contanto que as refeições continuassem chegando, ela estaria disposta a ajudar. Tudo bem, nesse caso estou voltando. O quê? Seu desgraçado. Você fez tudo isso só para me largar aqui, não é? Tajitsuimi foi esperta o suficiente para perceber na hora. Ela flutuou na frente de Kazuyama e cuspiu nele em protesto, deixando claro seu descontentamento. Hahaha, estou contando com você, Tajitsuimi. Ah, e certifique-se de treinar Yujito adequadamente. Espero vê-la melhorar a cada visita. Aliás, estou planejando conceder a ela o contrato para a Caverna Rishi. Quem sabe? Ela pode se tornar uma discípula da Caverna Rishi no futuro, então você sabe o que fazer. Ao ouvir isso, Tajitsuimi olhou para Yujito. Por mais que odiasse admitir, Kazuyama tinha razão. Como princesa serpente, ela conseguia sentir vagamente a condição dos outros através da energia natural. Yujito tinha um desejo intenso por poder, exatamente o tipo de pessoa que se encaixaria bem na Caverna Rishi. Percebendo isso, ela aceitou o acordo a contragosto. Lançando um olhar penetrante para Kazuyama, ela o dispensou com um gesto. Vai, vai. E não se esqueça de enviar comida regularmente senão. Quando Kazuyama retornou à mansão do Dain, o sol já havia nascido. Ele não pôde deixar de sorrir. Afinal, enviar Tajitsuimi para a Ilha da Tartaruga matou 2 coelhos com uma cajadada só. Ele se livrou de seu supervisor e garantiu que Yujito recebesse o treinamento adequado. Kazuyama-sensei, você voltou? A voz de Kakashi soou. Ele estava sem camisa, treinando no pátio. A Kakashi, acordou cedo para treinar? Sim, é um hábito. Se eu parar, meu corpo vai ficar lento. Nada mal, continue assim. A propósito, alguém do lado do Dain veio aqui ontem à noite? É o mesmo cara de antes, Yanajimura. Dissemos a ele que você estava dormindo depois de se exaurir em batalha. Ele disse que voltaria amanhã e foi embora. Kazuyama já esperava por isso. Depois de demonstrar habilidades de combate tão impressionantes, não havia como Dain simplesmente deixá-lo ir. Pelo contrário, ele desejaria ainda mais que ele se juntasse a eles. Entendi. Certo, continue treinando. Vou descansar um pouco. Depois de ficar acordado a noite toda, Kazuyama estava extremamente exausto. Ele dormiu direto até a noite. Se Rin não o tivesse acordado, ele poderia ter dormido até o dia seguinte. Durante o jantar, Yanajimura chegou mais uma vez. Desta vez, ao ver Kazuyama, um leve sorriso surgiu em seu rosto. Kazuyama, você finalmente acordou. Ah, Yanajimura, você já comeu? Quer se juntar a nós? Não, Kazuyama. Estou aqui para discutir algo com você. Vamos conversar? Kazuyama assentiu e o levou para uma sala separada. O Dain está lhe oferecendo 5 milhões de ryu por mês para se juntar às suas forças e servir sob seu comando. O que você acha? Direto ao ponto. Contratar um shinobi por 5 milhões de ryu por mês. Essa sim era uma proposta e tanto. Só alguém como Dain poderia pagar por isso. Mas Kazuyama, o homem sentado em frente a Yanajimura tinha 500 milhões em sua posse. Por que ele se venderia às forças do Dain por apenas alguns milhões? Ei Yanajimura, não leve a mal, mas o Dain é um pouco mesquinho. 5 milhões de ryu? Eu poderia ganhar isso em poucas missões. Por que eu me comprometeria? Ou você acha que um shinobi de Konoha pode ser influenciado por dinheiro? Yanajimura não pareceu ofendido. Em vez disso, sorriu e acrescentou. E se incluíssemos um suprimento infinito de mulheres bonitas? Saiba que a mansão do Dain não tem escassez de riquezas e belezas. Se dinheiro não basta, que tal mulheres? Eu garanto sua satisfação. Kazuyama fez uma pausa. Droga, esse desgraçado está oferecendo bastante. Agora, a verdadeira questão é de que tipo de beldades estamos falando? Capítulo 237. Enquanto Kazuyama pensava em como recusar, Yanajimura falou lentamente sorrindo. Eu me pergunto, você já ouviu falar da Vila Nadesico? Vila Nadesico? No momento em que Kazuyama ouviu esse nome, seus olhos se arregalaram. Aquela era a lendária Terra das Mulheres do Mundo Shinobi. Localizada no topo de 2 montanhas, uma grande e uma pequena, com uma vila em cada pico, os 2 assentamentos eram conectados por uma enorme ponte de madeira. A aldeia tinha uma regra única: para se casar, uma mulher tinha que derrotar um guerreiro forte e torná-lo seu marido. Foi até dito que Jiraiya teve a sorte de visitar a Vila Nadesico e teve um encontro bastante interessante com o chefe da vila. Ao ver a expressão atordoada de Kazuyama, Yanajimura imediatamente soube que ele estava familiarizado com aquilo. E claro, isso fazia sentido. Um homem como Kazuyama, que mal escondia sua natureza brincalhona, tinha que saber da existência de uma vila repleta de mulheres bonitas. A mansão do Dain tem laços comerciais com a Vila Nadesico. Embora a vila não faça parte da Terra do Fogo, ainda está dentro de seus territórios vizinhos. Então me diga, as belezas da Vila Nadesico chamariam sua atenção? É uma nação de verdadeiras belezas. Da chefe da aldeia aos cidadãos, todas as mulheres são deslumbrantes. Principalmente a chefe da aldeia, o líder de cada geração é sempre o mais deslumbrante da aldeia.
Se você concordar em se juntar ao serviço do Dain, tenho certeza de que ele ficaria mais do que feliz em arranjar uma apresentação. Kazuyama ficou sem palavras. Sério? Estão usando a Vila Nadesico como moeda de troca? Não é de se admirar que o Dain tivesse tanto poder. Mesmo não tendo aparecido na história original, estava claro que era um homem com influência real. Mesmo assim, eles realmente o tomaram por tolo? Vila Nadesico? Aquele lugar exigia casamento. Ele era um jovem com a vida inteira pela frente. Tinha mulheres lindas esperando por ele em casa. Por que diabos ele se casaria de bom grado com alguém de uma aldeia? Senhor Yanajimura, deixe-me pensar nisso por um tempo. Eu conheço a Vila Nadesico e entendo como as coisas funcionam lá. Mas não sou do tipo que abre mão de um jardim inteiro só por uma flor. Simplesmente não vale a pena. Minha missão está quase completa. Considerarei tudo quando retornar à minha aldeia. Yanajimura franziu a testa ligeiramente. Kazuyama estava se mostrando muito mais cauteloso do que esperava. Mas ele não estava disposto a desistir. O Dain tinha grandes esperanças neste jovem shinobi. Se ele pudesse contratá-lo, sua futura aposentadoria estaria garantida. Tudo bem. Pense bem, Kazuyama. O Dain jamais maltratará aqueles que o servem. E se o dinheiro não for suficiente, bem, tudo é negociável. Hehehehe. Havia um toque de astúcia por trás daquela risada aparentemente gentil. Yanajimura era um exemplo clássico de um tigre sorridente, inofensivo na superfície, mas perigoso no fundo. Mas homens como ele não preocupavam Kazuyama. O que realmente importava era o Dain espreitando atrás dele. Que pena, pensou Kazuyama, sorrindo internamente. Nunca fui de seguir roteiros. Parece bom, parece bom. Ainda faltam alguns dias para minha missão, então vou deixar as coisas aos seus cuidados por enquanto. Agora que o inimigo foi derrotado, posso muito bem relaxar e aproveitar meu tempo aqui na mansão do Dain. No momento em que Kazuyama mencionou diversão, a mente de Yanajimura imediatamente retornou ao caos no cassino. Primeiro, a briga, depois o pagamento enorme, seguido pelo roubo inesperado. Realmente a vida é imprevisível. Pensando em tudo isso, Yanajimura de repente se sentiu inquieto. Ainda assim, ele não pôde deixar de dar uma pequena palavra de cautela. Kazuyama, você pode se divertir, mas algumas coisas só acontecem uma vez. Se acontecer de novo, o Dain pode não levar tão a sério. Você entende, né? Kazuyama sorriu. Ah, então ele está me avisando sobre o incidente da casa de jogos? Como se eu fosse usar o mesmo truque 2 vezes. Não se preocupe, Yanajimura. Além disso, ele não tinha intenção de causar mais problemas. Os últimos dias tinham sido exaustivos, batalhas constantes o esgotavam, e ele precisava de uma pausa. Kakashi, Obito Rin, a partir de amanhã, ficaremos aqui na mansão do Dain. Quando a missão estiver concluída, retornaremos à vila. Até lá, você está livre para se movimentar, mas Obito, você está proibido de ir à casa de jogos novamente. Obito imediatamente fez uma careta. Ele esperava conseguir mais algumas rodadas, mas agora tudo tinha acabado antes mesmo de começar. Kazuyama-sensei, quero encontrar um lugar para treinar. Sinto que as lâminas relâmpago são perfeitas para fortalecer meu corpo através da têmpera relâmpago. Existe algum lugar na mansão do Dain adequado para isso? Kakashi olhou para as lâminas gêmeas à sua frente, determinação brilhando em seus olhos. A têmpera relâmpago podia aumentar significativamente a resistência física, embora tivesse efeitos colaterais, possivelmente até prejudiciais ao corpo. Mas ele já estava experimentando esse método. Como seu pai havia dito, se você não suportar as dificuldades, como poderá se tornar forte? É bom que você pense assim, e eu te apoio totalmente. Mas realmente não há um lugar adequado dentro da mansão do Dain. Se você for treinar, sugiro que vá para as florestas próximas ou para as encostas das montanhas. Pelo menos assim, se um raio cair, você não vai acabar eletrocutando mais ninguém. A boca de Kazuyama se contraiu ao ver a expressão séria de Kakashi. Será que eu de alguma forma enganei esse garoto? Desde quando ele desenvolveu uma veia tão masoquista? Temperamento relâmpago? O que ele pensa que é o terceiro Raikage? Ou o quarto? Com sua estrutura pequena, um raio direto o fritaria na hora. Por outro lado, sua lógica fazia algum sentido. Afinal, Kakashi era o tipo de pessoa que mais tarde tentaria cortar o próprio raio. Mesmo que o cortador de raios ainda não tivesse sido criado, provavelmente era apenas uma questão de tempo. Mas Kakashi, se você continuar dependendo de raios externos para treinamento, você nunca pensou em desenvolver sua própria técnica de liberação de raios? Não seria melhor exercer esse poder você mesmo em vez de depender da natureza? Não querendo que Kakashi fosse muito longe no caminho da autodestruição, Kazuyama decidiu guiá-lo em uma direção melhor. Para sua surpresa, Kakashi balançou a cabeça firmemente. Sua convicção era clara. Kazuyama-sensei, eu já tinha pensado no que você disse antes. Mas depois de saber como o terceiro Raikage lutou sozinho contra 10.000 inimigos, tive uma revelação. Em vez de perseguir cegamente o poder ofensivo, eu deveria me concentrar em me tornar indestrutível. Meu pai me disse uma vez que sua capacidade de dominar o campo de batalha não se devia apenas à habilidade com a espada do clã ataque. Também se devia aos seus reflexos superiores e velocidade de movimento, muito superior à de qualquer outro. Foi isso que tornou o nome Presas Brancas de Konoha lendário. Ainda sou jovem. Tenho tempo para me refinar. Meu objetivo é moldar meu corpo a ponto de, mesmo sem ninjutsu, eu poder me tornar o pior pesadelo de um inimigo apenas com a espada na mão. Suas palavras fizeram Rin e Obito concordarem, impressionados com sua determinação. Kazuyama, por outro lado, estava olhando em choque. Ah não, está acontecendo. A história mudou. Sakuma Taki nunca morreu nesta linha do tempo.
Por isso, a personalidade de Kakashi não tomou a mesma reviravolta da história original. E com seu pai agora totalmente envolvido em seu treinamento, constantemente oferecendo orientação, Kakashi desviou-se para um caminho totalmente diferente. Nesse ritmo, o frio e distante Kakashi do futuro havia desaparecido. Em vez disso, eles podem acabar com um guerreiro musculoso chamado Kakashi. Capítulo 238. Kakashi está certo, Kazuyama-sensei. Você tem um físico muito forte. O cara me disse que depois do pai dele, você é a pessoa mais forte que ele já conheceu. Para ficar forte, o condicionamento físico é essencial. Kakashi, você realmente é meu companheiro de equipe. Estamos surpreendentemente em sintonia nisso. Obito, parecendo animado, deu um tapinha no ombro de Kakashi. Afinal, ele vinha treinando Taijutsu com Gai desde pequeno para fortalecer o corpo. O que deixou Kazuyama ainda mais perplexo foi que Rin também começou a concordar e a compartilhar seus próprios pensamentos. Lady Tsunade disse uma vez que um ninja médico não serve apenas para curar. Para salvar companheiros no campo de batalha, ter um corpo forte e a capacidade de se proteger é igualmente importante. A Pakura-sensei me disse a mesma coisa. Ninguém no campo de batalha vai me poupar só porque sou uma ninja médica. Para garantir a segurança dos meus companheiros, também preciso ser capaz de me proteger. Força e resistência são igualmente importantes. Kazuyama encarou os 3 alunos à sua frente, perplexo. Sua presença havia alterado completamente o curso daquele trio outrora trágico. Foi só que a maneira como aconteceu foi um pouco difícil de processar. Tudo bem, faça o que quiser. Tenho coisas para resolver, então você está livre para se movimentar. Ativando a técnica do deus voador do trovão, Kazuyama retornou à Ilha da Tartaruga, apenas para quase ser esmagado por uma enorme árvore que caiu no momento em que pousou. Bom, quando a árvore atingiu o chão, sua raiva explodiu. Que diabos? Derrubar uma árvore desse tamanho, tentando matar alguém? Tajitsuimi caiu na gargalhada, apontando para ele enquanto ria. Você realmente tem o melhor timing, hahaha. Uff. Tajitsuimi, o que diabos vocês estão fazendo? Kazuyama franziu a testa para ela e o Jito, claramente descontente. Treinando com ela. Essa pirralha tem um talento incrível. Tajitsuimi acenou com a cabeça em direção à árvore caída, fazendo com que Kazuyama notasse as inúmeras marcas de punhos e garras que a cobriam. As marcas dos punhos faziam sentido, mas marcas de garras? E o Jito, você já começou a usar o poder de Matatabi? Ela levantou a cabeça orgulhosamente e assentiu. Este é o poder que Matatabi me emprestou. Posso criar garras afiadas em minhas mãos. Meus golpes de garra não são brincadeira. Garras afiadas saíam de suas mãos enquanto ela golpeava o ar algumas vezes. Parecia impressionante. Nada mal. Se Matatabi está te emprestando poder tão rápido, você está se saindo bem. Continue assim. Tajitsuimi, vim te procurar. Meu sensei já entrou em contato com você? Ela lançou-lhe um olhar irritado. Eu sabia que você não estaria aqui para nada de bom. Orochimaru já foi notificado. Você pode ir para a caverna Rishi usando a invocação reversa. Kazuyama assentiu e imediatamente ativou a técnica, teletransportando-se diretamente para a caverna Rishi. Desta vez, ele foi recebido por Kin e Manda. E aí, Manda, quanto tempo não te vejo? Manda lançou-lhe um olhar ressentido e resmungou. Se eu tivesse escolha, não gostaria de ver você de jeito nenhum. No momento em que ele terminou de falar, uma enorme cauda dourada atingiu seu rosto. O que foi isso? Hein? Manda? Estamos ficando convencidos, não é? A voz de Kin continha uma clara ameaça. Aterrorizada, Manda recuou imediatamente com medo de ser atingida novamente. Tudo bem, Kin, pare de implicar com ele. Manda, você é o invocador contratado do meu sensei. Notifique-o e peça para ele nos invocar. Manda assentiu e começou a contatar Orochimaru. Logo, a invocação reversa foi ativada e Manda, Kinren e Kazuyama desapareceram da caverna Rishi. Quando a fumaça branca se dissipou, Kazuyama se viu dentro de uma enorme caverna. Hehehe, quanto tempo não te vejo, Kazuyama. Ah, sensei, onde você encontrou esse lugar? É tão escuro e sombrio. Tis. No momento em que se conheceram, Kazuyama não perdeu tempo em expressar seu desgosto. Não havia outra escolha. A vila não é adequada para minha pesquisa, então criei um laboratório filial aqui na Terra dos Arrozais. A guerra é urgente, mas ainda não chegou ao ponto de uma batalha decisiva, então tive tempo de vir aqui. E então, como foi sua viagem à mansão do Dain? Kazuyama balançou a cabeça com uma expressão desamparada. Nada bom. Acabei lutando contra os 7 espadachins ninja da névoa. Kirin, traga meu presente. A enorme cobra dourada olhou para Orochimaru antes de colocar um enorme cristal na frente dele. Os olhos de Orochimaru brilharam intrigados enquanto ele o examinava. Isto é cristal? É bem duro, mas o que tem dentro? Kazuyama caiu na gargalhada. Sensei, este é um grande presente para você. Um dos 7 espadachins ninja da névoa, o gênio do clã Zuki é Mangetsu Suzuki. O nome fez os olhos de Orochimaru se arregalarem levemente de surpresa. Ele estava bem ciente da existência dos 7 espadachins ninja da névoa, e o clã Zuki era um pilar de Kirigakuri. O próprio segundo Mizukage foi um Zuki, o que torna este clã formidável e altamente secreto. Ei, Kazuyama, seu crescimento realmente superou minhas expectativas. Nunca pensei que nem mesmo 7 espadachins ninja da névoa seriam páreo para você. A técnica secreta do clã Zuki, a técnica de hidrificação. Não é de se admirar que você tenha que prendê-lo em um cristal. Este é um excelente espécime para experimentação. Estou muito satisfeito. Os dois trocaram um olhar cúmplice antes de caírem na gargalhada divertida. Mas o que exatamente é esse cristal? Orochimaru passou os dedos pela superfície lisa, sua curiosidade aguçada. Orochimaru, você realmente não conhece seu discípulo muito bem. Esta é uma das Kekkei Genkai de Kazuyama, liberação de cristal.
Só recentemente descobri que esse pirralho na verdade tem 2 Kekkei Genkai. Manda lançou um olhar de desaprovação para Orochimaru, mas suas palavras fizeram Orochimaru congelar em choque. 2 Kekkei Genkai? Kazuyama teve 2 Kekkei Genkai? Sensei, não me olhe assim. Isso não foi herdado do meu clã, é algo que desenvolvi depois de mais de 10 anos de treinamento. Eu chamo isso de liberação de cristais. Como o nome sugere, eu posso criar cristais. Orochimaru sabia que a Kekkei Genkai poderia, em teoria, ser criada artificialmente, mas a dificuldade era inimaginável. Um shinobi comum jamais conseguiria alcançá-lo, nem mesmo ele conseguiu desenvolver um que fosse adequado para ele. Mas seu discípulo realmente fez isso. E pelo que parecia, essa Kekkei Genkai era poderosa. Esplêndido. Absolutamente esplêndido. Kazuyama, você realmente abriu meus olhos. Criando uma Kekkei Genkai inteiramente nova? Excelente. Simplesmente excelente. Rindo, Orochimaru de repente disparou para o fundo da caverna. Enquanto os outros estavam ali confusos, ele logo retornou segurando algo nas mãos. No momento em que Kazuyama viu isso, sentiu um arrepio na espinha. Rápido, Kazuyama. Deixe-me coletar uma amostra do seu sangue. Uma Kekkei Genkai novinha em folha, seus genes são ainda mais valiosos para pesquisas. Com certeza, nada poderia suprimir a paixão de Orochimaru pela experimentação. Nem mesmo o fato de que seu sujeito de teste era seu próprio discípulo. Capítulo 239. Chega, Sensei. Este é o 10º tubo de sangue. Vou desmaiar de anemia. Kazuyama tomou um gole da poção, olhando para a agulha no braço. Sentia-se péssimo. A poção, especialmente criada por Orochimaru, era altamente eficaz na reposição de sangue. O sabor também não era ruim. Ele tinha que admitir, seu sensei era realmente excepcional em farmacologia. Mas enquanto ele bebia, algo pareceu estranho. Então Orochimaru falou. Gostou? Fiz especialmente para você. Em Konoha, além dos Uchiha e dos Iga, você é um dos poucos com uma Kekkei Genkai. Para evitar a fadiga causada pela perda de sangue, adicionei muitos ingredientes para fortalecer o seu corpo. Até ajustei o sabor para atender às suas preferências. Kazuyama, esse é o meu próprio sensei, hein? Fazendo de tudo para explorar o próprio discípulo. Orochimaru, bobagem. É pela ciência. Sensei, podemos aprender as técnicas secretas do clã Zuki? Kazuyama olhou para Mangetsu, agora submerso em um tanque de cultivo, dormindo profundamente sob os cuidados de Orochimaru. Sua curiosidade foi aguçada. Fique quieto. Só mais um frasco. E a técnica de hidrificação, hein? Uma técnica notável. Embora não seja uma Kekkei Genkai, se assemelha bastante a uma. Não sei se é possível aprender, mas vou pesquisar. Claro, se ele cooperar, o progresso será rápido. Se não, a língua de Orochimaru estalou enquanto ele lambia os lábios, um sorriso sinistro se espalhando por seu rosto. Sua voz transbordava confiança e loucura. Farei com que ele coopere. Pelo bem da ciência, sacrifícios devem ser feitos. A propósito, Kazuyama, sua missão não está quase completa? Kazuyama sentiu. Esta missão já havia reduzido os 7 espadachins ninja da névoa a 5. 2 dos 3 primeiros colocados estavam agora em Konoha. Sua tarefa estava praticamente cumprida. Assim que chegasse a hora, ele retornaria à aldeia. Ótimo. Vou para a linha de frente em breve. A ameaça de Sunagakure está crescendo. Se possível, gostaria que você viesse comigo. Contra Suna, preciso da sua força. Kazuyama ficou surpreso. Precisava de força? O que isso significava? Ele só havia demonstrado as habilidades de um Nin forte. Por que Orochimaru pensaria isso? O campo de batalha no País dos Rios está à beira do colapso devido à presença de Shukaku. As ordens do Hokage são para manter as forças de Suna fora das fronteiras do País do Fogo. Enfrentar uma besta com cauda de frente não é o ideal. Táticas furtivas, assassinato, são a melhor abordagem. Kazuyama entendeu imediatamente. Era uma missão para eliminar os oficiais de alto escalão de Suna. Sensei, sejamos honestos. As figuras mais importantes em Suna atualmente são Hasa e Chiyo. Você acha que alguma delas é um alvo fácil? Isso não será simples. Orochimaru estava ciente da dificuldade, mas que escolha havia? A alternativa era enfrentar Shukaku diretamente. Mesmo que fosse apenas uma cauda, uma besta com cauda ainda seria uma besta com cauda. Ok, a extração de sangue foi concluída. Hora de começar minha pesquisa. Farei aquela bainha que você mencionou antes quando tiver um tempo. Devo dizer que sua força melhorou rapidamente. Raiga Kurozuki, Mangetsuzuki, e ambos são os Nin formidáveis de Kirigakure. Kazuyama deu de ombros diante da provocação de Orochimaru, então pegou a agulha e foi até o armário de remédios. Sensei, vou tomar um pouco do seu remédio. Este fortalece o corpo, ótimo, vou levar. Aumenta a atividade dos chakras? Qual é o sentido disso? Ah, vou levar mesmo assim. Este aqui, eu também vou levar. Ei, não deixe as cobras me morderem. Estou fora. Ativando a técnica do deus voador do trovão, Kazuyama desapareceu com uma braçada de remédio, deixando Orochimaru e um grupo de cobras para trás. Aquele pirralho. Meu remédio é precioso. E ele tomou tanto de uma vez. Se ele não tivesse me trazido cobaias tão excelentes, eu teria drenado mais 10 tubos de sangue dele. De volta à mansão do Dain, Kazuyama não conseguiu esconder seu sorriso. Toda vez que ele visitava Orochimaru, ele saía com um carregamento de coisas boas. Olhando para os vários medicamentos em seus braços, ele ficou extremamente satisfeito. Onde estão Kakashi e Obito? Kazuyama-sensei, você voltou. Eles foram para a floresta fora da cidade para treinar. Ao ouvir isso, Kazuyama franziu a testa, seu tom cheio de exasperação. Aqueles 2 idiotas não estão realmente tentando usar as lâminas relâmpago, Kiba, para temperar seus corpos com raios, estão? Foi exatamente isso que eles disseram. Kazuyama ficou sem palavras. Aqueles 2 não tinham absolutamente nenhum medo da morte. Forjamento de corpo de raio. Que tipo de lunático pensa nisso? Bom,
De repente, um estrondo ensurdecedor de trovão explodiu à distância, atraindo a atenção de toda a cidade enquanto as pessoas se voltavam para a fonte. Kazuyama suspirou, balançando a cabeça antes de correr em direção aos arredores da cidade. O tempo voou e com a missão de proteger o Dain completa, Kazuyama mais uma vez estava diante dele. Meu senhor, nossa missão terminou. Retornaremos à vila em breve. Vim me despedir de você. O Dain lhe deu um pequeno sorriso. Estava visivelmente satisfeito com o desempenho de Kazuyama. Kazuyama, se tiver um tempo livre, venha visitar a mansão. Você é sempre bem-vindo aqui. Ah, com certeza havia mais por trás daquele convite. Nos últimos dias, o pessoal de Yanajimura vinha sussurrando em seu ouvido, tentando convencê-lo. Kazuyama também não havia recusado explicitamente. Depois de deixar a mansão, Kazuyama olhou para Kakashi e Obito, ambos negros da cabeça aos pés, e suspirou. Kakashi, Obito, vocês dois já estão fartos. Olhem só para vocês mesmos, vocês ainda parecem jovens shinobi cheios de energia? Se alguém te visse assim, pensaria que eu estava te torturando. Kakashi e Obito trocaram olhares antes de caírem na gargalhada ao verem a aparência carbonizada um do outro. Este foi o resultado da tentativa de forjar corpos com raios. Na manhã da partida, eles decidiram tentar, mas o raio foi intenso demais. Ele explodiu, deixando ambos completamente queimados. Kazuyama não pôde deixar de suspirar. Cada um dos seus alunos era um desafio. Por enquanto, vocês dois devem suspender esse treinamento de raios. Olhem só para vocês mesmos, que confusão é essa? Especialmente você, Kakashi. Seu pai lhe disse para ir com calma, para não se jogar direto em um raio. Se você quer se eletrocutar, tudo bem. Mas por que arrastar o Obito para isso? Ele nem treina a liberação de relâmpago. Inesperadamente, assim que ele terminou de falar, Kakashi e Obito pularam. Sensei, não há nada de errado com esse método. Sinto meu corpo ficando ainda mais forte. Kazuyama, sem esperança. Capítulo 240. Konoha, escritório do Hokage. Então, o Dain realmente tem outro motivo? Formando seu próprio exército ninja. Ei, Konoha já não é a força militar da Terra do Fogo? O fato de ele estar fazendo isso é realmente decepcionante. O terceiro Hokage, Hiruzen, franziu a testa profundamente. Kazuyama retornou à vila e imediatamente vendeu os planos do Dain. Cada pequeno detalhe, suborno, a formação de uma força ninja pessoal, ele relatava tudo ao velho sem hesitação. Em troca, ele recebeu exatamente o tipo de recompensa que queria. Jin. O sistema detectou que o anfitrião demonstrou perfeitamente uma abordagem dupla, traindo Dain para ganhar o favor do Hokage. Recompensa especial, mais 5 na proficiência em selos de mão. Jin. O sistema detectou que o anfitrião personificou perfeitamente a arte da enganação, ignorando completamente o convite do Dain, apunhalando-o pelas costas sem hesitar. Recompensa especial, 100 milhões de RY. Em um instante, um cheque de 100 milhões de RY apareceu nas mãos de Kazuyama, fazendo sorrir de orelha a orelha. Kazuyama, muito bem. Agora entendemos completamente as intenções do Dain. Não precisa se preocupar com o que vem a seguir. Hiruzen olhou para seu discípulo avô com satisfação, pensando consigo mesmo. É assim que um verdadeiro shinobi de Konoha deve ser. Ha ha ha. Orochimaru, você o treinou bem, muito bem mesmo. Você também lidou com o assunto com 7 espadachins ninja de forma excelente. Raiga Kurozuki, Mangetsu Zuki, ambos oponentes formidáveis. Especialmente Mangetsu, um gênio do clã Zuki. Quando ele lutou contra o shinobi da nossa vila antes, ele causou muitas baixas. Kazuyama parece que sua força atingiu um nível louvável. Nada mal. Em vista de suas conquistas recentes, discutirei uma recompensa apropriada com os anciãos da aldeia. Ah, uma recompensa especial. O interesse de Kazuyama foi imediatamente despertado. Você pode me dar uma dica sobre qual é a recompensa? Esqueça o pergaminho dos selos, eu já o li. Se você realmente quer me recompensar, lembro que o segundo Hokage deixou uma espada. Posso ficar com ela? Se você realmente quer me recompensar, lembro que o segundo Hokage deixou uma espada. Posso ficar com ela? Senhor Hokage, você não pode me culpar por isso. Veja bem, minha natureza de chakra não tem poder de relâmpago. Eu passei por todo o trabalho de derrotar Raiga só para meus próprios alunos roubarem a lâmina ninja. Como sensei, não posso brigar com meu aluno por isso, posso. E meu sensei, Orochimaru, também tem uma espada, mas ela não é adequada para mim. Hiruzen quase se bateu de frustração. Por que ele mencionou uma recompensa? Com o jeito que esse garoto estava falando, o que havia para recompensar? Pedindo coisas com tanta ousadia, e com uma justificativa tão descarada. A espada do deus do trovão? Aquela era a arma do seu próprio sensei, a lâmina pessoal do segundo Hokage, Tobirama Senju. A arma mais afiada do mundo shinobi, imbuída do poder ilimitado do relâmpago. E esse pirralho realmente sabia disso? A porta está atrás de você, não deixe que ela bata em você ao sair. Kazuyama, que tinha acabado de ser expulso do escritório, fez beicinho, insatisfeito e murmurou. Aquele velho é tão mesquinho. Ele disse que me recompensaria, depois se virou e ficou todo mesquinho. É só uma espada, não é? Qual o sentido de deixá-lo guardado acumulando poeira? Poderia muito bem me dar. Antes que ele pudesse terminar, a voz furiosa do terceiro Hokage ecoou de dentro do escritório. Seu pirralho, estou ouvindo você. Sai daqui. O enorme volume fez todo o prédio do Hokage tremer. Assustado, Kazuyama saiu correndo, apenas para bater de cabeça em algo enorme. Sentindo a maciez inesperada, ele instintivamente exclamou. Uau, macio, grande, saltitante. Seu pequeno bastardo. Olhe por onde anda. Você está morto. Bom. Uma parede se espatifou quando Kazuyama foi arremessado através dela, levando parte da estrutura com ele. Tsunade, sacudindo a mão irritada, olhou feio para ele e retrucou. Kazuyama, é melhor você tomar cuidado. Ainda no ar, Kazuyama estava completamente atordoado pelo soco. Mas no momento em que ouviu o grito enfurecido de Tsunade, um arrepio o percorreu.
E era ela que estava se segurando, não era? Se ela não tivesse feito isso, eu estaria em pedaços agora. Essa força monstruosa é aterrorizante. Sim, apesar do momento de raiva, Tsunade conteve o soco no momento em que percebeu que era ele. A força ainda era imensa, mas pelo menos ele não foi quebrado em pedaços, apenas deixado com uma dor agonizante. Deitado do lado de fora do prédio do Hokage, olhando para o céu, Kazuyama sentiu como se tivesse acabado de vislumbrar seus ancestrais. Isso doeu. Tudo bem, Tsunade. Você me recebeu tão calorosamente, não me culpe se eu te fizer uma visitinha nos seus sonhos esta noite. Anki? Velho, estou aqui. O que você quer? Empurrando a porta do escritório, Tsunade ainda tinha um traço de irritação no rosto. Hiruzen deu uma tragada em seu cachimbo e de repente riu baixinho. Você é o único que pode colocar esse garoto no lugar dele. Ele realmente levou uma surra daquele soco. Bom trabalho. De qualquer forma, chamei você aqui porque decidi aprovar sua proposta de aumento de equipamentos médicos. O trabalho subsequente está em suas mãos. Ao ouvir isso, sua irritação anterior desapareceu instantaneamente, substituída por um sorriso satisfeito. Desde a Segunda Grande Guerra Ninja, ela pressionou repetidamente por maiores investimentos em instalações e pessoal médico, mas encontrou resistência. Ela não esperava que seu pedido fosse finalmente atendido hoje. Não comemorem ainda. Vocês sabem como as coisas estão. Além de desenvolver o setor médico, vocês também precisam ir para a linha de frente. Orochimaru será enviado para a Terra dos Rios, mas preciso que você ajude Jiraiya na Terra da Grama. Tsunade assentiu. Se isso significava levar apoio médico à vila, então ir para o campo de batalha era um pequeno preço a pagar. Só mais uma coisa. Graças às contribuições de Kazuyama, pretendo recompensá-lo em nome da vila. Mas aquele pirralho pediu logo de cara a espada do Deus Trovão do segundo Hokage. O que você acha? A espada do Deus do Trovão, assim como o pergaminho dos selos, era uma das relíquias do segundo Hokage. No entanto, diferentemente do pergaminho dos selos que era guardado nos arquivos da vila, a espada sempre esteve guardada na casa ancestral do clã Senju. Agora que Lady Mito se foi, Tsunade assumiu seus cuidados. Como o segundo Hokage era seu tio-avô, qualquer decisão referente à espada naturalmente exigiria sua aprovação. Sim, Hiruzen pretendia dar a espada do Deus do Trovão para Kazuyama. Afinal, ele era praticamente da família. Se ele não fosse cuidar do seu próprio grande discípulo, quem o faria? E embora o garoto fosse, sem dúvida, um encrenqueiro, suas habilidades falavam por si. Simplesmente dê a ele. Não é como se alguém estivesse usando. Você precisava mesmo me perguntar? Você é o Hokage, você decide. Tudo bem, estou indo. Tenho cirurgias me esperando no hospital. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.